Mariam, a luta diária de uma jovem síria. Victor Hugo Pissaia. Mariam, uma garota órfã de origem síria que se refugiou no Brasil para sobreviver, da mesma maneira que muitas outras jovens. Mariam vive em um abrigo mantido por uma ONG, organização não governamental, localizada em São Paulo. Como o árabe é a língua materna de Mariam, a jovem tem algumas dificuldades com a língua portuguesa e, por isso, procura se esforçar em seus estudos. A pobre garota, apesar de sobreviver à guerra civil que ocorreu em seu país de origem, sente muita falta de seus pais e de seu irmãozinho, que acabaram morrendo em razão dos constantes bombardeios. Além disso, Mariam reflete muito sobre os motivos que provocaram essa guerra e por que estava sofrendo tanto assim. Mariam é muito dedicada nos estudos e nas aulas de história, procura ficar ainda mais atenta, fazendo várias perguntas à professora. Por que aqui no Brasil fala a língua portuguesa e não árabe? Andando pelas ruas de São Paulo, encontramos pessoas de diversas origens, como bolivianos, europeus, japoneses, chineses, africanos e haitianos. Por que eles vieram para o Brasil também? Muitas e muitas noites a jovem não conseguia dormir, relembrando os difíceis momentos em que viveu na Síria. Pesadelos eram rotineiros e por diversas vezes acordava em prantos. Em uma dessas noites, algo diferente aconteceu. Foi a senhora Ida que, percebendo a tristeza de Mariam, se aproximou e disse: Querida Mariam, sou Ida. Atuo como voluntária há muitos anos e me dedicando a ajudar imigrantes como você. Podemos conversar um pouco? Mariam, sempre acolhedora, deu um sorriso para a senhora Ida. Percebendo que a jovem aceitaria a conversa, começou a contar a ela uma linda história. Há muito tempo, começava a história de uma menina chamada Madalena Bruno. Com apenas 1 ano de vida, junto aos seus irmãos mais novos e aos pais, deixou a terra natal para viver no Brasil. Saíram em 1911 da província de Caserta, localizada em Nápoles, sul da Itália. Mariam, neste caso, não foi a guerra que levou parte da família a mudar-se para o Brasil. Na Europa, existia muita pobreza, crise econômica, desemprego e famílias passando necessidade. Naquela época, o Brasil vivia a expansão do café e milhares de famílias vieram recomeçar suas vidas na Bela América, a Bela América. No entanto, a vida deles por aqui não foi muito fácil. Aí a Mariam falou: Nossa, naquela época, como eles vieram para o Brasil? A vida deles no Brasil foi tão difícil como a minha e de outros sírios? Após a pergunta da jovem síria, Ida continuou a explanação. Que pergunta feliz, Mariam! A viagem era muito longa e durava mais de 1 mês. Coisas horríveis aconteciam nas viagens.
Quando as pessoas apresentavam alguma doença ou febre, por exemplo, para não contaminar os demais passageiros, eram lançadas ao mar. A neném Madalena, que estava com febre, foi levada por sua mãe na casa de máquinas do navio para que não fosse jogada ao mar. Após alguns dias, quando a febre passou, juntaram-se aos demais familiares na terceira classe do navio. Quando chegaram ao Porto de Santos, ficaram por alguns dias na hospedaria e depois foram transportados por trens com destino ao interior de São Paulo. A família de Madalena teve como destino a cidade de São Manuel, para o cultivo do café. Desde pequena, a menina teve que ajudar na lavoura e, sem estudo, não se alfabetizou. Devido à falta de água tratada e saneamento básico durante a infância, com 65 anos, Madalena manifestou a doença chamada barriga da água, esquistossomose, e veio a falecer. A pobre jovem, comovida com a história contada pela Ida, lembrou-se dos momentos difíceis que passou na Síria e na sua adaptação no Brasil. Perguntou: como a senhora sabe sobre essas informações? Queria saber mais sobre a Madalena. Aí a senhora respondeu: querida Mariana, tenho essas informações porque a Madalena era minha mãe. Apesar de passar situações difíceis na vida, ela me contava que muitos momentos foram felizes e engraçados, mesmo com tanta simplicidade e dificuldade. Quando ela tinha 9 anos de idade, comeu tantas mangas verdes que pensavam que tinha morrido e a colocaram numa mesa para depois ser enterrada. Do nada, Madalena jogou pela boca o que tinha comido. Foi um milagre. Quando adulta, casou-se com Américo. Mudaram para São Paulo e tiveram 10 filhos. Além de dona de casa, foi parteira, benzedeira e ajudava na cura de doenças de diversas pessoas da comunidade do Taiaú e do Buraco Quente. Naquela época, as coisas eram difíceis. Apesar de analfabeta, Madalena tinha muitos conhecimentos de seus antepassados. Madalena tornou-se uma senhora muito querida e respeitada pela comunidade. Seu velório tiveram presentes milhares de pessoas, como se fosse o enterro de um artista famoso. A jovem respondeu: que história de vida interessante, senhora Ida. Sempre pensamos que só nós temos problemas na vida. Me fez repensar muito e entender que não existe felicidade completa, mas sim momentos felizes, mesmo com tantas dificuldades. Agora em diante, abrirei meu coração e vou lutar para ter uma vida melhor. Sem comentar mais nada, Mariam demonstrou muita alegria e gratidão pela conversa com uma senhora muito sábia. Para finalizar, Ida concluiu: amada Mariam, a maior riqueza que um ser humano pode ter é o conhecimento. Ele aumenta a nossa visão de mundo, ajuda no autoconhecimento e a ter melhor condição na luta por uma vida melhor. Por isso, a escola é um dos principais caminhos. Nunca se esqueça disso, minha flor. Mariam agradeceu a senhora Ida e procurou refletir sobre o que poderia fazer para superar sua situação de imigrante, principalmente em relação aos demais amigos da escola. Seguindo as sugestões da senhora Ida,
pesquisou ações desenvolvidas pelas escolas acerca do combate às diversas formas de discriminação e de preconceito em relação aos imigrantes. Assim, identificou que muitas ações estão contidas no PPP, Projeto Político Pedagógico das Escolas. Marianne, respeitando o protocolo de segurança por causa da pandemia de Covid-19, foi à escola conversar com a professora coordenadora Maria Alice. Ela não via a hora de chegar ao destino. Mesmo com muitas dúvidas, teve a ideia. Vou verificar junto à professora coordenadora informações sobre o tal de PPP. Ao chegar na escola, Marianne foi convidada a falar com a professora coordenadora Maria Alice. Além de agradecer a acolhida, perguntou se a escola desenvolve algum projeto de combate ao racismo e diversas formas de preconceito, discriminação, bullying e etc. Após a resposta positiva, Marianne perguntou se esse projeto está no PPP da escola. Maria Alice foi bem receptiva e disse à ansiosa jovem que ela havia chegado no momento certo. Na sala de reuniões ao lado, um grupo de pais, professores, funcionários, alunos estavam discutindo sobre a importância de fazer ajustes no PPP, Projeto Político Pedagógico. Maria Alice, então, convidou Marianne para ir até a sala de reunião. Não querendo atrapalhar, Marianne deu uma espiadinha no ambiente e ficou contente ao ver a participação de todos na reunião. Na reunião, Maria Alice mencionou que um novo encontro seria agendado para socializar o plano de ação do PPP sobre o combate a qualquer ato de preconceito e discriminação na escola, em especial no contexto da ERER, Educação para as Relações Étnico-Raciais. Maria Alice, vendo todo aquele entusiasmo da jovem, ofereceu o PPP vigente para ela apreciar e a biblioteca para leitura e novas pesquisas. Marianne, o PPP da escola possibilita a todos da comunidade escolar a vivência democrática. Ele aponta o rumo e os caminhos a partir de um compromisso estabelecido. Continuando Maria Alice, falando, mas para que o PPP possa de fato sair do papel, é fundamental que seja construído com ampla participação, considerando a demanda da escola, que é obtida através de um diagnóstico